estará presente sobre a minha vida e a tua vida, sobre a minha casa e sobre a tua casa, porque assim eu creio. Amém? Vamos abrir a Bíblia lá em Números, capítulo 12. Quem tiver com a sua Bíblia aí, me acompanha, por favor. Vou ler 2 versículos, o primeiro e o segundo, que diz assim: Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que este tomara, pois ele havia desposado uma mulher etíope. Diziam: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Diziam eles, Miriam e Arão: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Aleluia. Aqui nós vamos encontrar Moisés e seus irmãos, mais seus irmãos, com um conflito familiar com Moisés. Porque agora Moisés tomara uma mulher etíope, em umas outras versões fala cuxita, né, que significa negra, e Moisés toma essa mulher para si, e Miriam e Arão ali falaram contra Moisés, não aceitando a decisão que Moisés tomou. E só que, na verdade, a intenção que já estava sufocado, vamos dizer assim, no coração de Miriam, não era tanto pela mulher que Moisés escolheu para ele, porque nós vamos ver que eles se levantam contra Moisés, e a Bíblia aqui diz o quê? E o Senhor o ouviu. Eu acho isso lindo demais, o zelo e o cuidado que Deus tem com nós. Eu aprendi uma coisa há muito tempo, que nós não somos daqueles que tiram satisfação com ninguém. Nós não vamos atrás de ninguém para resolver problema nenhum. Nós não vamos atrás de ninguém para falar assim, ó, eu fiquei sabendo que disse isso de mim, não. Nós vamos, entramos no nosso quarto, fechamos a porta e falamos com o nosso Pai, e no secreto ele nos ouve e nos atende. Nós não somos daqueles que vamos e tiramos satisfação, porque aqui a Bíblia nos deixa claro que o que nós não vemos, o nosso Deus vê. O que nós não ouvimos, o nosso Deus ouve. E o nosso Deus, ele é aquele que defende a minha e a tua causa. Eu tenho uma convicção, aleluia. Eu falo com os irmãos e sinto o Senhor aqui conosco nessa noite. Eu falo isso com uma convicção. Eu creio que o Senhor, ele é aquele que toma nossas vidas na palma das suas mãos e, sabe, um zelo, um carinho, esse aqui não toca, porque uma vez que nós estamos em retidão com o Senhor, que nós somos fiel a Ele, que nós somos obedientes a Ele, ninguém toca, irmãos. Podem até querer fazer com que nós pare no caminho, mas não prevalece, porque o Senhor é quem nos livra. E no verso 3, a Bíblia diz assim, ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Eu fico imaginando que mansidão é essa que esse homem tinha. É uma mansidão muito grande. Porque eu acredito que quando Miriam e Arão falaram contra ele não estava presente. Falaram pelas costas dele. E aí, o Senhor, é tanto que eu acredito que Moisés não estava presente, que a Bíblia deixa claro, e o Senhor o ouviu. Que coisa linda, igreja. E o Senhor o ouviu. Logo, no verso 4, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três, sai a tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvens, pôs-se à entrada da tenda e chamou a Arão e a Miriam quando ambos se apresentaram. A Bíblia vai dizer que Deus não tem o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. E aqui a gente vê isso claramente acontecendo. O Senhor chamou os três, mas, porém, quem o Senhor mandou vir à frente foi Arão e Miriam. Quando ambos se apresentaram, ele chama Arão e Miriam. O meu tratar é com vocês. Com Moisés eu não tenho nada para falar, não, mas o meu negócio é com Arão e Miriam. Sabe o que eu acho lindo? Aonde chega a ambição, não tem como nosso Deus trabalhar.
E aqui fala que eles começaram nesse problema familiar por conta da mulher de Moisés, mas, na verdade, o coração de Miriam já estava cheio porque o Senhor falar com Moisés da forma que era, porque Deus usando Moisés como usaram. E o Senhor, ele começa no 6 dizendo, ouve agora as minhas palavras, o Senhor dizendo, se entre vós eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou falarei com ele. Não. Mas com Moisés não é assim, não. Moisés, ele é em toda a minha casa. Face a face, falo com ele às claras. Eu não falo com ele por figuras. Ele contempla assim. Ou seja, tem até outros profetas. Aleluia. A uns eu falo por sonhos, a outros eu falo por figuras, por visão, mas com Moisés é diferente. Com Moisés eu falo face a face. Os outros não veem, não ouvem a minha voz claramente como Moisés ouve. Os outros não andam comigo tão fielmente quanto Moisés. Deus estava tratando, o Senhor estava tratando com Moisés aqui como um profeta diferenciado. Deus, ele não tem filhos prediletos, mas ele tem os seus escolhidos. Ele tem aquele que lhe é, sabe, a menina dos olhos, que ele fala assim, não, esse aí me conhece de perto. Esse aí, os ouvidos são atentos à minha voz, o ouvido é sensível para ouvir a minha voz. E Moisés era desse. Aleluia! Moisés era desse. Então, igreja, nós não temos que ser melhores que os nossos irmãos. Nós não somos melhores que os nossos irmãos, mas o que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida com Deus é a forma que nós nos entregamos diante dele. Aleluia! O que vai fazer a diferença nas nossas vidas é a maneira como nos portamos. Por favor. Senhor. Porque o Senhor, ele é bom. A Bíblia os estudiosos vão falar que Miriam era talentosa, ela era esperta, tanto é que a gente vê ela intervindo ali para a filha de Faraó cuidar de Moisés logo quando ele é deixado ali por sua mãe. A gente vê que a esperteza de Miriam era grande mesmo. Tanto é que quando ela viu que a filha de Faraó se interessa pelo menino, ela se aproxima. E quando a mulher fala que vai precisar de alguém para cuidar, ela lhe oferece a própria mãe. Ou seja, ela era esperta e era talentosa. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nós temos que usar o nosso melhor em prol da obra de Deus. Nós temos que usar as características que temos na obra de Deus. Se nós somos desenvolto, deixe ser usado por Deus. Se nós somos esperto, deixa essa esperteza ser usada e dominada por Deus para ganhar almas, para falar do seu evangelho, para que as portas do inferno não venham prevalecer na nossa vida e nem na nossa casa. Mas que nós venhamos servir ao Senhor fielmente, usando o que temos. Use o dom que Deus te deu. A irmã falava de frutos, e terça-feira nós estávamos na live da missionária Débora falando de frutos. Você só conhece a árvore pelo fruto. Deixa o Senhor extrair de você o seu melhor. É tempo e é hora de deixar ser usado por Deus. Mas, irmã, estão falando, não tem problema, vão falar, vão se levantar, vão querer fazer eu e você parar. Mas o que vai fazer a diferença é para onde eu e você estamos olhando. Aleluia! Se estivermos com nossos olhos voltados somente para Cristo, irmão, não tem para ninguém, não. Ele nos guarda e nos garante a vitória. A gente pode até ficar abatido, mas a gente não fica nunca derrotado,
porque o nosso Deus, ele é fiel para nos dar vitória. E eu acho lindo que o Senhor, ele tomou a dor de Moisés. Eu ouvi eles falando contra você. Eu ouvi falando contra o meu servo. E aí o Senhor mesmo, ele mesmo veio. Ele desceu e convocou os três. Convocou os três para ir à porta da congregação. E ali, quando eles se apresentaram, ele chama Arão e Miriam. Aí ele fala com Moisés face a face. Coisa linda é quem tem intimidade. Coisa linda é quem é íntimo. Coisa linda é quem ainda investe seu tempo em prol de falar com o Senhor, em prol de ouvir o Senhor falar. É coisa linda, igreja. No 9 vai dizer que a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. A ira do Senhor se acendeu contra Arão e Miriam, e o Senhor se retirou. Só que o que me chama a atenção é que quem vai ficar leprosa? Miriam. Miriam fica leprosa. Assim que o Senhor se retira, quando a nuvem se afastou, Miriam se achou leprosa, ficou branca como a neve. Lepra. Aí você vai estudando um pouco a palavra, mas por que Arão não ficou leproso e só ficou Miriam? Porque provavelmente ela que começou toda a articulação de querer falar do irmão. Provavelmente foi Miriam que começou na cabeça de Arão. Ó, não está certo isso. Por que o Senhor fala só com Moisés? O Senhor fala só com Moisés? O Senhor não fala conosco também? Embora Arão e Miriam ocupavam posições importantes do lado de Moisés, por um descuido, Miriam se deixou ser tomada por inveja do próprio irmão. Ela se deixa ser tomada. Que nós não venhamos ser influenciados, que nós não deixamos ser influenciados pelo mal, pelo que não agrada a Deus. Que nós não venhamos dar ouvidos àquilo que não edifica. Que nós não venhamos investir o nosso tempo naquilo que não agrada ao nosso Deus. Que nós venhamos ser cautelosos. Aí eu vou usar a palavra do irmão lá no começo. Tem certas coisas que eu nem gosto de ficar falando muito para não criar contendas. Isso é cautela, isso é cuidado, isso é zelo, porque uma palavra que a gente lança não bem colocada pode causar uma extensão bem maior. Então, que nós não venhamos ser influenciadores para o mal, mas que nós venhamos ser influenciadores para coisa boa. E coisa boa é falar de Jesus. Coisa boa é falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta e ele ainda leva para morar no céu. Coisa boa é proclamar que ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Coisa boa é ter em Cristo a nossa confiança posta. Coisa boa é esperar com paciência no Senhor, porque ele se voltará para nós e ouvirá o nosso clamor. Aleluia! E agora, o que acontece? Então disse Arão a Moisés, no verso 11, Ah, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado que loucamente cometemos. Ou seja, é lindo, errou, mas reconheceu. Está andando errante? Pede para o Senhor endireitar as nossas veredas nessa noite, que ainda dá tempo. Está fazendo o que não agrada a Deus? Entra de novo pelo caminho que ainda tem jeito, ainda dá tempo. Glória a Deus. Confessar e deixar alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa não é aquele que esconde, não é aquele que omite, mas o que confessa e deixa, ele é alcançado pela misericórdia do Senhor. Ainda não está nada perdido, ainda dá tempo, né? O que a gente não pode é achar assim, já está ganho para mim mesmo,
Os outros que façam a parte deles. Não, enquanto nós pudermos, o nosso papel é o quê? Clamar, é orar, é pedir que Deus alcance. Nós não temos poder para alcançar todos, nós não podemos alcançar, muitas das vezes não, nós não podemos alcançar nem quem mora conosco na nossa própria casa. Nós não podemos alcançar. E muitas das vezes o que está dentro da nossa casa vai se perdendo e a gente não consegue alcançar, mas a gente continua orando, a gente continua clamando. O Senhor, ele é bom, é aceitar, mas é uma coisa, você vai confessar, você deixa, você vai alcançar misericórdia, mas você não foge da consequência do erro cometido. É aceitar as consequências do erro. Não negocie a sua vinha com o adversário das nossas almas. Não negocie os talentos que Deus te deu. Não deixa escapar pelos seus dedos. Mas deixa sim que o Senhor continua fazendo nós uma árvore boa, frutífera para o reino do Senhor, para o reino dele, para que alguém olhe para mim e para você. O nosso testemunho, igreja, fala mais do que as nossas palavras. Para que alguém olhe para nós e fala, ó, ali vai uma serva de Deus, ali vai um homem de Deus. E eu vou falar uma coisa para você, se estamos em Cristo, podem até tentar tocar em nós, nos fazer parar, mas o Senhor é fiel para nos guardar. Ele vai na nossa frente como um escudo forte. Sabe o que é um escudo? Vai dando proteção. Podem até tirar pedra, mas ele está na minha frente. Podem até querer me parar, mas ele está me guardando. O inimigo pode até jogar seta, investir para querer nos parar na caminhada, mas o Senhor, ele vai como um escudo forte na nossa frente, aleluia. Ele vai como um escudo, ele vai nos guardando, ele vai nos livrando, ele vai nos protegendo. E aqui, como ele defendeu Moisés, ele nos defende como estamos fielmente na presença dele. Glória a Deus. Aleluia. Coisa boa é sentir a glória e a graça do Senhor, igreja. E no 13 nós vemos que o próprio Moisés clama a Deus, clama para que o Senhor cure Miriam da lepra. Ou seja, o que acontece? Ele podia ter falado assim, eu não vou orar para ninguém. Não se levantaram contra a minha vida? Não viu o que o próprio Senhor falou? Que comigo é diferente? Mas Moisés era manso, tinha humildade. Ele vai e fala, como eu disse na live de terça-feira, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Se te ferirem uma face, ofereça o outro lado, porque assim o Senhor é na nossa frente, nos guardando. Aleluia! E com isso, o que acontece? O povo está ali, está caminhando. Miriam se levanta contra Moisés, o Senhor defende Moisés, Moisés ora para que o Senhor intervenha, e aí o Senhor dá ordem, retira ela do acampamento, retira ela, para que ela fique 7 dias fora, ou seja, ainda atrasando o povo andar. 7 dias o povo ficou parado, esperando Miriam ser curada da lepra, para assim não contaminar o outro. O mal, ele tem que ser sempre cortado pela raiz. Ele tem que ser cortado logo. Ó, você viu fulano, tá uma bênção, acabou o assunto. Ó, você ouviu falar, ouvi, mas tá uma bênção, glória a Deus. Porque a gente corta, porque senão cresce em nós como erva daninha e toma conta. E aí, quando nós vamos ver, já estamos longe, mas que nós não venhamos, né, seguir o exemplo ali de Miriam, que por um descuido se levantou contra Moisés, mas que nós venhamos pegar o exemplo de Moisés, ser manso e ter humildade para intervir e orar por aquele que nos atinge fazendo mal. Glória a Deus.
A Bíblia vai dizer em Mateus 12, verso 34, a boca fala o do que o coração está cheio. A boca fala o que o coração está cheio. Depois que a mente articula, planeja e se despeja. Quando a Bíblia refere coração, é a nossa mente. Aonde que vem os nossos pensamentos? Aonde que vem os nossos desejos? Aonde que vem? Vem tudo na nossa mente. A gente arquiteta tudo na mente. Então, quando a Bíblia fala, a boca fala do que está cheio o coração, é a nossa mente. É a nossa mente. Então, que nós venhamos, né? A mente articulou, não é da parte do Senhor, eu repreendo em nome de Jesus, está repreendido. Aqui não. Aqui é o Senhor quem fala, aqui é o Senhor quem domina. Porque com uma palavra nós podemos matar alguém. Com uma palavra nós podemos fazer com que alguém pare no meio do caminho. Eles se sentiram no direito de questionar Moisés. Mas isso não nos dá o direito de questionar nenhum dos nossos irmãos. Que nós não venhamos questionar. Eu sempre falo que a intimidade de ninguém, que nós não temos o direito de tocar na intimidade de ninguém com Deus, porque é só Deus quem conhece o nosso oculto e o nosso escondido. É só Ele quem sabe. Nós também sabemos, mas é o Senhor quem sabe o que mais nós dedicamos, o que mais nós alimentamos. Se alimentarmos mais o nosso carnal do que o nosso espiritual, seremos um crente carnal. E se alimentarmos mais o nosso espiritual, seremos crente mais espiritual que carnal. Quem vai prevalecer é quem você mais alimentar. Que da nossa boca venham sair palavras que abençoem. Que da nossa boca nós venhamos profetizar bênção. Que na nossa boca nós venhamos usar para profetizar, ainda que nós não venhamos, que não estamos vendo nada, mas que nós ainda venhamos usar a autoridade que Deus nos deu e profetizar. Bênção, bênção, é bênção, porque Deus é bom em todo tempo. É Ele quem cuida de nós, é Ele quem zela por nós. Em Provérbios 14:30 diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. É muito forte esse versículo, né? Não é para nós nos alimentarmos de sentimentos que vai fazer mal para o nosso corpo. É para nós alimentar o nosso espírito. Que nós venhamos alimentar o nosso espírito. Que de nós venhamos ter o fruto do espírito. Ai, Senhor, está faltando um pouco de mansidão. Senhor, acrescenta, que o Senhor tem. Deus é tão rico. Eu não vou me lembrar agora qual capítulo. Se não me falha a memória, é em Provérbios também. Se alguém é falto de sabedoria, peça a Deus que a todos os dá. Ou seja, Deus ele é pronto para dar a cada um de nós na medida que precisamos, na medida que aprouve a Ele fazer na nossa vida. O Senhor ele é riquíssimo em sabedoria, em amor, em misericórdia, porque é a misericórdia que faz com que eu e você estejamos aqui nessa noite ouvindo a palavra dele. Foi pela misericórdia que nos levantamos, foi pela misericórdia que abrimos nossos olhos nesta manhã, deste dia, porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos vivos. O Senhor é bom demais, igreja, todo o tempo. Sabe o que eu aprendo nessa palavra? Eu aprendo que quando nós achamos que sabemos tudo, aí o nosso ego prevalece. Mas toda vez que nós se disponibilizamos a aprender um pouco mais, aí o Senhor ele vai acrescentando. Porque a gente sabe que quando o nosso ego fala, o Senhor não tem voz. Mas quando nós deixamos o Senhor falar e atentamos para o que ele tem para falar, nós somos abençoados. Nós somos abençoados. Que nessa noite nós não venhamos querer tirar satisfação com ninguém sobre nada. Que nessa noite nós venhamos pegar o exemplo de Moisés, pedir ao Senhor mansidão no falar, mansidão no agir e ter humildade de orar para aqueles que nos ferem,
para aqueles que se levantam sem causa contra nossas vidas. É certo que árvore que produz bom fruto leva pedrada, mas fica com a palavra que eu liberei agora de pouco. O Senhor, ele é o nosso escudo. Ele é o nosso escudo forte. Ele é o nosso protetor. É o guarda de Israel que nos guarda e peleja por nós as nossas pelejas. Amém? Até aqui o Senhor me deu. Eu agradeço ao Senhor por essa rica oportunidade. Que o Espírito Santo continue falando melhor em cada coração e que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém?